Pessoal, tudo bem? Eu sou Leonardo Sakamoto, colunista aqui do UOL, e estou toda semana com vocês falando dos principais assuntos deste nosso Brasil muito doido. Não se esqueçam, por favor, de se inscrever aqui no canal do UOL no YouTube, tá ok? A Covid-19, infelizmente, fez a primeira vítima no SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, em São Paulo. Foi neste domingo. O médico socorrista Paulo Fernando Moreira Palhaço faleceu aos 56 anos por complicações decorrentes do coronavírus. Horas depois, as ambulâncias do SAMU fizeram um sirenaço e seus colegas prestaram uma homenagem a ele na base onde trabalhava no centro da capital paulista. Infelizmente, não puderam se despedir pessoalmente devido às recomendações de isolamento e distanciamento social que estão sendo adotadas para retardar a infecção pelo coronavírus. Ao falar da morte do colega, o diretor médico do SAMU de São Paulo, Francis Fuji, disse que os socorristas estão na linha de frente dessa guerra para que o resto da população possa ficar em casa e pediu, por favor, para as pessoas não saírem de casa sem necessidade. Eu entrevistei uma série desses médicos socorristas que atuam no estado de São Paulo, no SAMU de São Paulo, nos últimos dias. No depoimento de cada um misto da consciência do dever que eles têm neste momento, um medo real de morrer e um desespero de perceber que parte da população não entendeu a gravidade do problema. Por exemplo, eu ouvi o desabafo de uma médica do SAMU no interior paulista. Ela disse que gostaria muito da ajuda dos líderes religiosos que cismaram em manter suas igrejas abertas durante a pandemia. Para quê? Para ajudá-la a escolher quem vive e quem morre. Ou seja, quem as poucas ambulâncias irão priorizar. No começo da pandemia, algumas salvas de palmas foram feitas aos profissionais de saúde em agradecimento por sua dedicação. Isso foi vendido como uma prova de que a sociedade se sente em dívida com eles. Mas não é isso que muitos dos socorristas acham, muito do que eles acreditam. Por exemplo, me disse que se a população respeitasse de verdade o sacrifício deles, não sairia de casa. E reclama de praças lotadas no final de semana, dizendo que isso é um tapa na cara dos médicos que estão no dia a dia tentando salvar vidas do coronavírus. Além disso, muitos enfermeiros também contam para os médicos e falam entre si das agressões e insultos que sofrem na rua no transporte público. Por quê? Porque é a gente que quer expulsar essas pessoas achando que eles são vetores da doença quando identificados. Nós construímos histórias bonitas de um povo agradecido a seus profissionais de saúde, a quem está lutando pela saúde pública, mas na verdade isso esconde o fato de que na nossa hora mais sombria não é apenas a solidariedade que surge, é também um Brasil medieval. Os socorristas que eu vi demonstraram profunda irritação frente a uma parte desse Brasil medieval, que é o comportamento do presidente Jair Bolsonaro durante a crise. Questionam o que adianta estarem arriscando sua vida diariamente se o presidente faz tudo aquilo na direção oposta do que eles estão orientando a população a fazer. Segundo eles, mesmo que a maioria da sociedade seja racional e esteja seguindo recomendações médicas, o grupo que acha que o coronavírus é um grande exagero funciona como uma espécie de buraco no muro da contenção da política de isolamento social. Ou seja, as pessoas que não precisam sair de casa para sobreviver e saem mesmo assim porque acham tudo isso fantasia, histeria, gripezinha, resfriadozinho, colocam em risco o restante da população e também médicos, enfermeiros e técnicos. Os socorristas apoiam, por outro lado, incondicionalmente o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e temem que Bolsonaro tome o controle da política de enfrentamento ao vírus. Mudam até o tom de voz diante da possibilidade de um terraplanista assumir. A efetividade dos serviços de emergência também está diretamente ligada ao sucesso do distanciamento social, ou seja, das pessoas conseguirem evitar aglomerações e isolarem-se em casa. Para os médicos socorristas, o presidente não apenas depõe contra o trabalho deles, mas também contra a sua vida com esse tipo de comportamento. Eles já estão tendo que cobrir buracos deixados por colegas que adoecem, que se afastam, que morrem. Ou seja, quem está bem acaba trabalhando dobrado, triplicado. E quando você trabalha muito, come mal, dorme mal e não se exercita, o organismo fica mais vulnerável. Isso sem contar que há médicos, enfermeiros, técnicos, motoristas que também são hipertensos, diabéticos, imunodeprimidos, contam com mais de 60 anos de idade. Muitos governos têm afastado realmente servidores das suas atividades, permitindo o home office. Mas como afastar profissionais de saúde diante de seu número já tão reduzido?
Aspas de um deles. Se eu morrer, quem vai cuidar dos meus filhos? Perguntam os socorristas. Outra aspas. Se eu me for, como é que ficam meus pais? Uma terceira aspas. Escutei de pessoas que era obrigação minha me expor ao risco por ser médico. Sim, mas não preciso morrer por isso. Isso aqui são 3 desabafos de 3 pessoas diferentes que trabalham em 3 lugares diferentes, mas todos eles ligados ao SAMU, todos eles atuando diariamente no SAMU. Não se pode forçar alguém a sentir empatia pelo seu semelhante, principalmente quando esse alguém não reconhece outra pessoa como seu semelhante. Há uma camada da população que talvez se dê conta do significado de suas ações irresponsáveis frente ao vírus quando for tarde demais, quando eles verem pais, avós, esposas, maridos, filhos e netos agonizando no hospital em decorrência da Covid-19 sem poderem se despedir deles devido a proibições e restrições. Quando o distante se torna próximo, a tragédia ganha rosto, história e dor, é que parte deles vai perceber o tamanho de sua ignorância. Diante disso, um socorrista conclui: será que esse pessoal que nega a epidemia e ajuda a propagar a doença abrirá mão de atendimento do SAMU se tiver uma crise respiratória por conta do coronavírus? Desconfio que não. Qual?